Começando mais uma aula então do projeto de vida. Na aula de hoje a gente vai ver o exemplo da Ingrid Silva, né? Moradora do Rio de Janeiro, sobre a dança, né? E vamos pegar o exemplo dela sobre como ela superou as dificuldades, né? De onde ela vivia e conseguiu seguir na carreira de dançarina, tá? Só um minuto. Bom, então como eu estava falando, né? O nosso tema de hoje a gente vai ver a história da Ingrid, uma dançarina que superou a situação dela e venceu como dançarina. Depois a gente vai ver os temas: o poder da força de vontade e a autonomia, o projeto de vida, tá? Eu vou ler o exemplo da Ingrid aqui, que é sobre o que a gente estava falando antes, né? Na aula anterior, sobre ter força de vontade e apostar nos seus sonhos. Bom, Ingrid nasceu no Rio de Janeiro em 1989, conheceu o balé aos 8 anos, quando entrou para o projeto Dançando para Não Dançar. Deixa eu puxar mais um, para ver se consegue. Projeto Dançando para Não Dançar, que foi criado em 1995, com o objetivo de oferecer aulas de balé para crianças carentes das comunidades cariocas. Então, é um projeto social criado nas favelas do Rio, né, nas comunidades, que construiu um trabalho socioeducativo e cultural muito importante, principalmente na dança clássica. Aí a Ingrid, aos 12 anos, é um exemplo de determinação e foco, porque tem foco nos seus objetivos, né? Ela entrou para a Escola Estadual de Dança Maria Olenewa, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Já perdidamente apaixonada pelo balé, deu continuidade aos seus estudos, passando pelo Centro de Movimento Deborah Kooker, companhia dessa prestigiada coreógrafa brasileira, e pelo Grupo Corpo, Companhia de Dança de Belo Horizonte. Então ela passou por várias companhias aí, né, para se profissionalizar. Em 2007, ela foi incentivada pela brasileira Betânia Gomes, que é a primeira bailarina do Dance Street of Harlem, companhia de balé de Nova York. Ingrid enviou um vídeo para participar da seleção para o curso de férias dessa companhia e foi uma das escolhidas entre as mais de 200 inscritos. Com 19 anos, Ingrid seguiu então para os Estados Unidos para fazer o curso de um mês. Ao concluir, foi convidada para integrar o time de bailarinos de Dance de Harlem, na companhia da qual ela dança até hoje. Então a história dela começa na favela do Rio de Janeiro e vai dançar nos Estados Unidos, né? Hoje ela faz parte de uma companhia de dança. Então, ela é um exemplo, né? Sobre a força de vontade e o fato dela ter apostado nos sonhos dela. Aí tem umas perguntinhas no final aqui sobre a história dela, que é: você ou algum conhecido seu já precisou superar dificuldades para atingir um objetivo? Caso você não tenha vivido uma situação assim ou não conheça alguém que tenha experimentado, pesquise entre seus familiares e seus amigos conhecidos quem já passou por uma situação de superação e gostaria de compartilhar com você, né? Então aqui são exemplos que o livro dão para incentivar a gente, né, na busca dos nossos sonhos, pessoas que conquistaram isso, né, que conseguiram. Aí a gente vai para o outro tema, que é o tema de hoje, né, que chama-se O Poder da Força de Vontade. E aí eu vou ler aqui também para vocês e vou explicando, tá bom? Em várias situações, como enfrentar obstáculos, participar de competições, cuidar da saúde, ingressar em uma universidade, superar uma situação familiar delicada, vencer uma doença, tudo isso é necessário o uso da energia extra para seguir em frente. E essa energia se chama força de vontade. Então é um pouco sobre o que a gente também já estava vendo, mas reforçando aqui a importância da força de vontade quando você quer superar todos esses obstáculos, né, do dia a dia. Ela é parte importante do processo da conquista para alcançar objetivos e sonhos. Além da força de vontade, muitas vezes são necessários outros fatores. Porém, ter garra e determinação poderá ajudá-lo a chegar aonde deseja. Aí tem um outro exemplo aqui, a doutora Kelly seu nome dela, gente, Kelly
psicóloga e professora da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, confirmou por meio de estudos que a força de vontade pode ser desenvolvida com treino, assim como acontece com os músculos. Então, a força de vontade é algo que dá pra gente exercitar, assim como a gente exercita um pouco os músculos, né? Para isso, é preciso, por exemplo, visualizar claramente os ganhos obtidos ao atingir o objetivo e reconhecer as perdas ou prejuízos no caso de não dedicar a ele. Então, a gente precisa avaliar, né, ao longo da nossa trajetória, as perdas e como a gente chegou até esse objetivo, né? Nesse sentido, tornar pública uma meta, seja postando em redes sociais ou comentando com pessoas queridas, pode ajudá-la a torná-la real. E com isso, obtém-se apoio de outras pessoas. Então, compartilhar nossas ideias, né, nossas vontades, nossos objetivos, nos ajuda também. A força de vontade pode ser treinada de muitas maneiras. Quando, por exemplo, uma pessoa quer conter um impulso negativo, ela compra algo desnecessário. Comer em excesso, brigar com alguém, postar algo negativo sobre uma pessoa. Ela pode respirar fundo e esperar pelo menos 10 minutos antes de tomar uma atitude ruim. Então, a gente precisa ter essa força de vontade até na hora de se controlar, né? Depois desse tempo, pode ser mais fácil ter autocontrole. O oposto dessa situação também vale. Quando se tem algo importante para fazer, mas não se tem vontade de fazer, recomenda-se não esperar, simplesmente agir. Ao longo da atividade, a motivação surge, assim como o alívio pela atitude tomada. Então, às vezes a gente não está com vontade de fazer alguma coisa, mas é bom a gente tomar a própria atitude e ir lá e fazer, né? E aí, ao longo do processo do que você está fazendo, a força de vontade aparece, né? A garra, a vontade de fazer aquilo aparece. Aí a gente tem a segunda parte sobre a autonomia, né? O que é esse conceito? Sem autonomia não há projeto de vida. A autonomia, a gente, tem a ver com a nossa liberdade, a nossa capacidade de agir por nós mesmos, tá? Da gente tomar as rédeas da nossa vida, da nossa situação, das nossas coisas, tá? Caso contrário, o projeto de vida deixa de pertencer à pessoa e passa a ser um empréstimo. A única pessoa que pode assinar seu projeto de vida é você mesmo. A construção do seu projeto é, portanto, indelegável, ou seja, não dá para você delegar para ninguém, ele é seu. Por isso você tem que se sentir autônomo e ter autonomia para realizar suas tarefas, suas coisas. Você não pode deixá-lo nas mãos de outras pessoas. Permitir que os outros escolham por você já é uma escolha. Sobre esse assunto, tem um texto a seguir, então, do Paulo Freire. A gente vai ver a parte do Paulo Freire, porque ele fala sobre autonomia, tá? Então, Paulo Freire diz o seguinte: a autonomia é um ingrediente essencial da construção de um projeto de vida personalizado, feito por você e para você. Ninguém é autônomo, primeiro para depois decidir ser autônomo. A autonomia vai se constituindo na experiência de inúmeras decisões que vão sendo tomadas. Ninguém é sujeito de autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente. Aos 25 anos, a gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É nesse sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada nas experiências estimuladas da decisão e da responsabilidade. Vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. Então, ninguém torna-se autônomo da noite para o dia, como diz ele. Então, a autonomia é uma coisa que você vai ganhando aos poucos, ao longo da sua vida, conquistando, né? E ela é um vir a ser, né? Ela é uma tomada de decisão que você vai elaborando, trabalhando até conquistar. Aí no final tem algumas perguntas aqui que eu vou mandar para vocês também. E uma delas é: como você relaciona a autonomia com a construção do seu projeto de vida? Como o projeto de vida pode ter uma melhor construção, né? Ser melhor construída a partir da sua autonomia. O que você entende pela expressão experiências respeitosas de liberdade? Né? Por último,
Pensando no modo como você tem vivido, consegue perceber se está amadurecendo? Como? Então, algumas perguntinhas para você refletir sobre a autonomia, tá? Aí, na outra parte do livro, a gente vai ter cuidando do pensamento, mudando o modelo mental. É uma forma que a gente tem de praticar o nosso pensamento e elaborar e direcioná-lo para o nosso projeto de vida. Você já parou para refletir como seus pensamentos podem influenciar a forma como você age? E, consequentemente, a construção do seu projeto de vida? A tendência do ser humano é agir com base naquilo que ele pensa ou que ele sente. Sendo assim, cuidar bem da mente leva as pessoas a se concentrarem em pensamentos sadios, eficazes e funcionais, que potencializam as ações e geram, como resultado, sentimentos e comportamentos mais positivos. Então, a gente precisa cuidar também do nosso pensamento, do nosso imaginário, o que a gente pensa sobre a vida, o que a gente quer, e pensar de forma positiva, né? E já projetar os resultados positivos lá na frente. Então, cuide dos seus pensamentos. Os pensamentos bem cuidados, eles são positivos e eles nos ajudam a alcançar os nossos objetivos, né? Tem umas perguntinhas aqui também, né, bem interessantes para você refletir, que é: como você costuma encarar as situações do dia a dia? O que faz quando algo dá errado? É possível exercitar o cérebro para ter uma postura positiva diante da vida? Então, algumas perguntinhas e respostas que vocês podem responder depois, tá? Que eu vou mandar para vocês no chat. Configurar o cérebro significa mudar a forma de pensar de acordo com a situação, ou seja, mudar o modelo mental. Pessoas que cultivam um modelo mental positivo costumam colocar-se na posição de protagonistas da própria vida e escolhem de modo autônomo como podem melhorar a cada dia a sua situação. Então, ele está falando aqui sobre configuração do cérebro, trabalhar o nosso cérebro, a nossa mente, né? Nossa mentalidade, para nos ajudar a conquistar os nossos objetivos, né? E não nos empurrar para baixo. Modelo mental, nesse sentido, é a forma como as pessoas pensam sobre as coisas, sobre si mesmas e sobre a sua vida, também conhecido como mindset. E aí, no finalzinho, ele fala sobre a conexão entre a ciência da natureza e as tecnologias com esse tema, né? Ele vai falar sobre a área da neurociências. Os neurônios são as células do sistema nervoso. Eles formam uma rede interconectada e realizam atividades elétricas e químicas que permitem transmitir impulsos nervosos. A atividade elétrica ocorre dentro da célula. A atividade química leva a informação de uma célula para outra. Essa combinação de atividades transmite e regula as informações em toda a área neural, né, que é essencial para a gente pensar, sentir, né? As junções entre as terminações de um neurônio e a membrana de outro são chamadas sinapses. Responsáveis por propagar o impulso nervoso por toda a rede. Então, aqui é um panorama, né, de como que funciona os nossos neurônios, né, e essas interligações entre eles. E aí tem uma imagem da representação do neurônio e a sinapse. E aí, para terminar, né, a parte do livro, tem um textinho aqui também falando sobre isso. É uma tendência do ser humano desenvolver uma forma habitual de pensar sobre as coisas, sobre si mesmo e sobre a vida. Mas isso não significa que em diferentes circunstâncias essa forma não possa ser adaptada. Então, nossa forma de ver o mundo, de pensar, ela pode ser se adaptando, se modificando, embora a gente já tenha algumas formas definidas. As pessoas nascem com alguma predisposição, as pessoas nascem com algumas predisposições que, de acordo com a sua criação e suas experiências, vão se configurando em uma forma relativamente habitual de ver a realidade. O fato de elas se manterem inflexíveis quanto ao modo de pensar pode, em algumas situações, ser prejudicial à construção do seu projeto de vida. Tendo em vista que, por ser um processo dinâmico,
não estável, mudanças podem ocorrer ao longo do caminho. Nós estamos predispostos o tempo todo a mudar, né, gente? Nosso pensamento, nossa visão de mundo, nossa forma de encarar as coisas, né? Nossos gostos, tudo isso pode mudar mesmo. Os modelos mentais são desenvolvidos pela genética, mas também pela interação do indivíduo com a família, com a escola e com a sociedade de modo geral. Ou com a sociedade de modo geral, desculpa. Ao vivenciar experiências e conviver com outros indivíduos, crenças e valores que direcionam a mente e a configuram, são incorporados, esses processos são incorporados. Esse processo é mediado pela consciência, ou seja, os seres humanos não são espelhos passivos de suas influências, eles são o que fazem com as suas influências. É possível mudar o modo de pensar e assim provocar mudanças em seus sentimentos e ações, desafiar crenças definidas, ou seja, pensamentos enraizados. Permite que as pessoas vivam com protagonismo, verdade e liberdade, fazendo escolhas e lutando por aquilo que tem valor para elas. As pessoas têm o direito de formar a sua própria visão sobre o mundo e futuro e de valorizar suas crenças. Então, esse foi o texto de hoje, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer algumas atividades que eu vou mandar. Na próxima aula, a gente vai ver as outras temáticas, que são as forças internas e externas. E a gente vai ver um pouquinho sem medo de errar, que tem a ver com a gente projetando também o nosso futuro e nos arriscando mais, falando sobre isso. Tá? Então, a gente se vê na semana que vem. Vou postar o vídeo aí no chat e vou postar as atividades dessa semana. Então, até mais, fiquem com Deus. Tchau.